Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, queremos colocar a nossa vida à tua disposição, orando para que o Senhor nos abençoe mais uma vez e mais uma aula, possamos, ó Deus, sermos melhorados, transformados para a tua glória. Assim nós oramos, Pai, e já agradecemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, a nossa aula está já sendo gravada, né? Temos conosco aí também o irmão Ednei, que acabou de entrar. Deus abençoe, irmão Ednei. O irmão Rodrigo, o irmão Diego, sejam bem-vindos. Estão numa aula experimental do curso. Normalmente as nossas aulas elas vêm com slides que a gente projeta na aula, porém a nossa matéria desse mês é análise de um livro da Bíblia, análise do livro de Levítico. Então, nós estamos usando como ferramenta principal a palavra de Deus. Então, irmãos, vamos abrir então no livro de Levítico, vamos dar continuidade à nossa matéria. Essa é a terceira aula da análise de Levítico. Mês que vem nós vamos ter uma outra matéria, iniciamos uma outra matéria, né? Nas duas primeiras aulas, nós falamos, estamos usando o livro de Levítico, que é o livro do culto, né? Nós chamamos de o livro do culto. É onde o Senhor passa orientações, princípios e diretrizes para esse povo que saiu do Egito e está caminhando no deserto, né? Vai caminhar no deserto. E como que esse povo deve se comportar, como que esse povo deve adorar a Deus. E nós já extraímos, nessas duas primeiras aulas, muitas lições, trazendo aplicações para a igreja hoje. Falamos aí sobre as leis de ofertas e sacrifício do culto, fazendo uma aplicação até os dias de hoje. Também falamos aí na aula passada sobre a responsabilidade dos sacerdotes no culto do Antigo Testamento, trazendo uma aplicação para o Novo Testamento. E hoje nós vamos, eu gostaria que você abrisse a Bíblia no capítulo de número 13, Levítico, capítulo 13, e nós vamos hoje, na aula de hoje, entender as leis que regem a santidade no culto, tá? Então, as leis que regem a santidade no culto. Então, Deus, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, ele vai estabelecer várias leis. Essas leis, elas têm a ver com a questão do comportamento do povo de Deus. É como se Deus quisesse dizer para esse povo que, para que eles pudessem cultuar a Deus e satisfazer a vontade e a exigência de Deus, eles deveriam viver a santidade. Então, vamos ver aqui do capítulo 11, embora nós vamos falar algumas coisas ali no capítulo 13, mas do capítulo 11 até o capítulo de número 15, nós encontramos as leis daquilo que nós chamamos de a lei da pureza e da santidade, ok? Seja bem-vinda a pastora Marli, acabou de entrar também na sala de aula, Deus abençoe. Eu gostaria, irmãos, que você abrisse comigo, antes de nós lermos algumas coisas aqui, vamos abrir no capítulo 19 de Levítico 19. Também está conosco aí, irmão Edson Matias, seja bem-vindo, Deus abençoe também. Livro de Levítico, capítulo de número 19, lá no versículo de número 2, diz assim: uma ordem de Deus para Moisés e para o povo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diga a eles: santos sereis, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Então, aqui, irmãos, nós vemos o que na aula de hoje nós vamos buscar identificar. Quais são os comportamentos que na antiga aliança
Deus exige desse povo. Notem que Deus está dizendo para esse povo que ele escolheu, que ele tirou do Egito, ele está dizendo que esse povo deve ter um comportamento baseado no caráter de Deus. Dentro do caráter de Deus, nós temos esse atributo, a santidade. E Deus, então, deixa muito claro aqui que ele exige a santidade. A santidade. Para os irmãos que estão aí na aula experimental, né, os irmãos que estão aí entrando para ver como é que funciona o curso, irmãos, esse livro é uma análise do livro de Levítico, tá? Para vocês entenderem, porque já teve 2 aulas e vocês estão pegando a 3ª aula. Nesse livro de Levítico, que é o 3º livro da Bíblia, o povo de Israel ele saiu do Egito, ele está no Monte Sinai recebendo orientações, ele está recebendo as leis de Deus, para que eles entendam qual é a vontade de Deus. Então, no mês passado, nós fizemos uma análise do livro de Êxodo. O livro de Levítico é o livro do culto. Então, esse povo que sai do Egito não sabe como cultuar esse Deus. E no livro de Levítico, então, nós vemos Deus ensinando através das leis como que ele gostaria de ser cultuado. E sempre, então, nós trazemos uma aplicação para a igreja para os dias de hoje. Lembrando, irmãos, um fato interessante, hoje, os judeus iniciam uma festividade que, para nós, ela é bem conhecida por causa do Novo Testamento. Hoje, agora, nessa transição do término do dia para o início da noite, o judeu inicia o dia, não é à meia-noite, ele inicia o dia quando o sol se põe. Então, hoje Israel está comemorando uma festa que tem a ver com o que a gente está falando aqui. Na antiga aliança, essa festa era chamada de Festa das Semanas, porque depois da Páscoa contavam-se 7 semanas e então eles celebravam essa festa, a festa do Shavuot. Na festa do Shavuot é a festa onde eles celebram também o dia que Deus entregou a lei para Moisés entregar para o povo. Então, na data de hoje, eles celebram o momento onde Deus traz a lei através de Moisés e eles, então, passam a ser instruídos, ensinados sobre tudo aquilo que Deus quer e o que Deus não quer que seja feito. Essa festa eles estão celebrando hoje, começaram a celebrar agora, quando quando o sol se pôs e iniciou a noite. Eles celebram essa festa. Essa festa, no Novo Testamento, ela é conhecida para nós, né? É a festa do Pentecostes. A festa do Pentecostes. Então, no dia da festa do Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas em Atos capítulo 2. Então, a festa era a festa do Shavuot, tá? Ela leva esse nome Pentecostes por causa da palavra grega do Novo Testamento, ok? Seja bem-vindo, irmão Michel, também, Deus abençoe. Seja bem-vinda, irmã Alana Moura, Deus abençoe também. Irmãos, então vamos para Levítico capítulo 13, e nós vamos ver aqui, irmãos, então, nessa análise do livro de Levítico, na nossa 3ª aula, a santidade no culto. Ou seja, o que Deus aqui, ele quer ensinar essas pessoas? Ele quer ensinar que se eles vão para o tabernáculo, porque na antiga aliança, como nós já falamos nas aulas anteriores, não existe o templo como hoje as igrejas têm. Nem existia ainda o templo de Salomão, era uma tenda. Então, o tabernáculo, o que Deus está querendo ensiná-los é que quando eles iam para o tabernáculo para prestar o culto a Deus, eles teriam que viver uma vida de santidade antes de ir ao culto. Então, nesse sentido, a santidade faz parte da vida do povo de Deus. Ao ir para o culto, levar o animal, levar a sua oferta de cereal,
Deus iria receber essa oferta, o sacerdote recebia essa oferta, queimava no altar, mas se a vida daquela pessoa não estivesse vivendo em santidade, Deus não recebia o culto. Por isso que nós vemos Paulo em Romanos 12, versículo 2, dizendo que a nossa vida deve ser um culto santo, um culto agradável a Deus, ou seja, Deus espera que antes de eu ir para a igreja, por exemplo, no domingo, acompanhar as letras daquele louvor que está lá no Data Show, tocar o instrumento, cantar, Deus espera que a minha vida seja um culto, que a minha vida seja uma vida de santidade. Senão, eu não estarei prestando um culto que agrada a Deus. Na antiga aliança, Deus quer fazer com que as pessoas entendam esse princípio. Não adianta levar um carneiro, não adianta levar um cereal, não adianta levar uma oferta, se a tua vida não é uma vida de santidade. É isso que o capítulo 11 de Levítico até o capítulo 15 nos vai ensinar. Eu gostaria que abríssemos juntos no livro do profeta Isaías, para nós entendermos um pouquinho mais, antes da gente ler alguns textos do livro de Levítico, ok? Vamos abrir em Isaías, capítulo 1. Acho que entrou aí também o irmão Gelson. Seja bem-vindo, irmão Gelson. Vamos abrir em Isaías. E agora eu vou pedir para alguém fazer essa leitura. Seja bem-vindo, irmão Gelson, irmã Luana. Deus abençoe. Amém, pastor. Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Quem pode fazer a leitura do versículo 11, irmãos? Isaías, capítulo 1, versículo 11. Quem deseja fazer essa leitura? Pode ser também um dos irmãos que estão assistindo a aula como convidados hoje. Posso fazer? Amém. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não fogo com o sangue de bezerros, nem de cordeiro, nem de bodes. Vamos parar aqui um pouquinho, a pastora Terezinha já vai continuar a leitura. Irmãos, veja bem, Deus está fazendo uma pergunta na época de Isaías. Na época de Isaías, já existe o templo, continuam os sacrifícios, continuam as ofertas, como culto a Deus, mas Deus faz uma pergunta: do que me servem esses sacrifícios? Eu estou farto deles. Veja bem, irmãos, quem que estabeleceu a lei dos sacrifícios? Quem que criou a lei dos sacrifícios, do culto? Quem que foi? Quem que disse que era para trazer animais, ofertas para o culto? Quem que foi? Não foi Deus? Não foi Deus que deu a lei? Que disse para trazer tal animal, tal oferta de cereal? Foi Deus. Mas agora parece que ele está fazendo uma pergunta, dizendo assim, mas quem que mandou vocês trazer tudo isso? Dentro de uma lógica, eu iria dizer, mas foi o Senhor que mandou, não é esse o culto que o Senhor está dizendo desde Moisés, que é para a gente trazer esses animais? E aí o Senhor está reclamando que o Senhor já está cheio do sacrifício? Mas vamos continuar para entender a ideia do que Deus está falando para Isaías. Lá no versículo 12, pastor, o que diz lá? Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios? Veja bem, novamente ele faz uma pergunta, irmãos. Ele está fazendo uma pergunta para o povo. Quem mandou, Rodrigo, você trazer para mim isso?
Quem mandou, Ednei, você trazer isso para mim? Quem mandou, Terezinha, você entrar aqui nos átrios e trazer uma oferta para mim? Ele está perguntando. Mas foi ele mesmo que estabeleceu na lei que eu tinha que levar tal oferta, tal sacrifício como forma de culto. No versículo 13, pastora Terezinha, como é que está lá? Não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. Veja só. Então, o porquê que Deus não quer mais que eles tragam isso se foi Deus que mandou eles trazer? Qual que é o motivo? O que está acontecendo aqui? Vamos lá, irmãos. O que vocês acham que está acontecendo aqui? Por que Deus não quer mais que eles tragam, façam um culto a Ele? Que estão vivendo de aparência, iniquidade. Exatamente, irmãos. Estão vivendo de aparência. Eles estão indo no culto, mas a vida deles é uma vida de iniquidade. A vida deles não tem o que nós lemos em Levítico 19:2, não tem santidade. Olha o que diz o versículo 14. As vossas luas novas e as vossas festividades ou solenidades, que eram os cultos, a minha alma odeia. Já é pesado para mim e eu estou cansado de sofrer. Irmãos, olha o que Deus está dizendo nos dias de Isaías. Eu não consigo escutar esse louvor que você está tocando. Me dói o ouvido escutar você cantar essa letra, porque você não vive o que você canta. Meus irmãos, percebam aqui que existe um povo que vai ao templo cultuar a Deus e Deus não aceita esse culto. Deus rejeita esse culto. Por quê? Porque esse povo, fora da igreja, fora do templo, fora do culto, eles não estão vivendo a santidade. Eles cantam sobre santidade, mas não vivem a santidade. Eles cantam sobre vida no altar, mas eles não têm uma vida no altar. E Deus diz assim, é pesado para mim ficar vendo vocês vir ao templo e vocês vivendo uma vida errada. Aí o versículo de número 15 diz assim: por isso, quando vocês estendem as mãos, escondo de vocês os meus olhos, e ainda que vocês aumentem as vossas orações, eu não vou escutar, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Ou seja, vocês estão vivendo uma vida de desobediência, mas querem vir me adorar? Eu não aceito. E aqui, meus irmãos, dentro do que nós vamos falar nessa noite, sobre a santidade na vida, a santidade na vida de quem cultua Deus, que nós vamos ver nas várias leis que Deus estabelece do que é o comportamento de uma pessoa que serve a Deus, é o que nós vamos ver Israel fazendo muitas vezes ao inverso. Israel vai fazer muitas vezes ao inverso. Israel vai no culto, Israel leva sacrifício, Israel leva oferta, Israel ele é dizimista, Israel ele lê a palavra, Israel canta salmos e Deus diz assim, tá pesado para mim. E se nós formos analisar dentro do contexto da igreja hoje, do culto hoje, há muitas pessoas que vão na igreja e elas acham que prestaram o culto a Deus, mas a vida delas é uma vida de desobediência e Deus não está aceitando isso. Não está aceitando isso. Então, é claro, meus irmãos, que essa aula, ela vai falar para nós que estamos aqui nessa aula, porque talvez ela não consiga atingir outras pessoas,
que não estão aqui. Mas essa aula é para nós fazer uma reflexão se a nossa vida tem sido vivida de santidade. Porque se a nossa vida não tem a santidade que Deus espera que tenha, e nós irmos para a igreja para batermos palma, cantarmos louvores a Deus, servir a Deus, nós vamos estar exatamente dentro desse contexto de Isaías. Deus não vai receber. Deus não vai ouvir. É claro que na multidão de pessoas dentro da igreja, há aqueles que estão vivendo em santidade. E espero que todos nós aqui estejamos vivendo isso. Agora, o que Deus está dizendo é, quando se tem uma vida fora do padrão de santidade, eu não vou receber, é melhor você nem ir, eu não vou receber. Eu não aceito isso, porque o meu padrão é outro. Então, por isso que nós vamos ver agora que o padrão de Deus que é exigido na nossa vida, antes de ir para o templo, é a santidade. E aí, vamos ver aqui alguns textos desses capítulos, aonde Deus vai fazer as exigências. Olha, Moisés, escreve aí e ensina o povo. Eles têm que viver dessa forma, porque essa outra forma, quem vive dessa forma é as pessoas que não me servem. Então, nós vamos ver, irmãos, quais são os comportamentos que Deus vai exigir do seu povo, quer no Antigo Testamento ou quer no Novo Testamento. Então, vamos voltar para Levítico, vamos lá? O pastor. Oi? Se fosse os pastores das igrejas, os chefes das igrejas pregarem isso que o senhor está falando aí, eu acho que fica bem pouca gente na igreja. Ah, pois é. Os que querem mudar, os que estão com a vida vivendo a santidade, permanecem. Os que querem mudar, também. Os que não querem, vão sair, vão procurar uma igreja que aceite a vida errada que eles estão vivendo. Mas primeiro eles têm que pregar, porque... Primeiro eles têm que pregar, porque o mais difícil, eu acho que hoje em dia, é eles pregar esses assuntos, assim. Eles colocar em pauta, né, nas pregações, esse tipo de assunto, mas a gente vê que nunca colocam, né? Exatamente. A paz do Senhor, pastora Cassandra, seja bem-vinda. Irmãos, veja bem, olha como que isso que o irmão Michel falou é interessante. Irmãos, o que liberta as pessoas da mentira? O que liberta as pessoas da mentira? O que vocês acham que liberta? Hã? Palavra? A palavra. João 8,32. Conhecereis a verdade, que é a palavra, e a verdade vos libertará. Por isso que Deus, irmãos, quando tira o povo do Egito, ele não leva o povo direto para a terra prometida. Ele precisa ensinar o povo. Eles vão ficar quase um ano inteiro no Monte Sinai aprendendo. Para que quando eles saíssem para continuar a caminhada no deserto, eles entendessem qual era a vontade de Deus e qual não era a vontade de Deus. Então, um líder, um pastor que não se preocupa em ensinar a sua igreja, ele corre o grande risco da sua igreja não subir. É o que Jesus falou para os líderes, os pastores de Israel no Novo Testamento. Em Mateus capítulo 23, Jesus bate muito forte contra a liderança, dizendo para eles, vocês são cegos guiando o cego. Vocês vão cair no buraco. Ou seja, é mais fácil, irmãos, manter as pessoas na ignorância do que ajudar elas a entender a verdade e elas serem libertas pela verdade. É mais fácil eu ficar de culto em culto, de semana em semana, ludibriando as pessoas com campanhas que não mudam ninguém, fazendo o povo correr atrás apenas das bênçãos de Deus, e elas ficam condicionadas apenas às bênçãos de Deus e não ao Deus da bênção. E aí, irmãos, quando essa pessoa morrer,
e se cumprir Gênesis 3,19, o pó volte à terra, porque dela foi tomado, há uma grande probabilidade dessa pessoa não ter realmente entregado a sua alma, a sua vida a Jesus. Porque muitas pessoas estão dentro daquela configuração de João capítulo 6, versículo 23 ao 26, onde Jesus vai dizer, viu, vocês estão me seguindo porque eu multiplico o pão. Vocês não estão me seguindo por quem eu sou. Vocês estão me seguindo porque eu multiplico o pão. Pelo milagre que eu estou fazendo, eu estou enchendo a barriga de vocês, e para isso, para vocês está bom. Quando Jesus começou a arrochar na mensagem, dizendo, quem não bebe do meu sangue, não come da minha carne, tem parte comigo, no capítulo 6, versículo 60 ao 63, você vai ver que muitos que seguiam Jesus abandonaram ele. Disseram para ele, é dura essa mensagem, quem pode escutar? E foram embora. Mas os que ficaram, entenderam. Porque não é só de pão que vive o homem, não é só de milagre, irmãos, que é a igreja, não é só de campanha, de prosperidade, parece que, irmão, nós estamos preparando um povo para ficar aqui nessa terra. Vem aqui, irmão, vem aqui, que vamos fazer a campanha da bênção, da vitória, do milagre, do sucesso, mas e da vergonha na cara? Da vergonha na cara, porque nós não fazemos campanha da vergonha na cara? Fazer a campanha da libertação da iniquidade do camarada? Ah, não, porque daí é que nem o Michel falou, uma mensagem dessa, o povo não quer, pastor, o povo, né, uma mensagem dessa, o povo nem volta na igreja outra semana. Pois é, mas daí a gente fica iludindo as pessoas com um Deus que não existe, com uma palavra que não existe, porque se Jesus, que era o Filho de Deus nessa terra, se ele, pregando a mensagem que o Pai confiou a ele, muitos abandonaram, você acha que não vão abandonar também aqueles que vão pregar a mesma verdade? Se João Batista, porque pregou a verdade, ficou com a cabeça dele numa bandeja, você acha que também não vão querer colocar a cabeça da gente numa bandeja? Agora, o nosso compromisso, meus irmãos, é com Deus. O nosso compromisso é com as almas que estão perecendo. E muitas pessoas, irmãos, fazem do culto um momento onde parece que tem de tudo menos um culto. Uma palavra, uma mensagem que não traz a verdade na sua totalidade. São partes, e aí a gente vê os problemas que hoje a igreja brasileira está enfrentando. Os problemas, os escândalos, cada dia, problemas. Nossa, mas o homem lá não era crente, o irmão dele não era pastor e deram um balão aí nos aposentados. Nossa, o rapaz que disse que era pastor está preso. Pois é, irmãos. Nós estamos vivendo, irmãos, aquilo que a gente já viu na Bíblia. Um povo infiel a Deus, que traz uma mensagem distorcida, levando outros a viver uma vida infiel a Deus, e estão tudo indo para o céu. Não estão, irmãos. Não estão indo para o céu. Nós precisamos ensinar aquilo que vai posicionar ou reposicionar um povo que está cada vez mais se afastando da verdade. Talvez se diga assim, na igreja onde eu congrego é diferente, pastor, amém, ore para que continue assim, pastor, eu sou diferente, amém, continue orando para você continuar assim. Porque não é a realidade de muitas pessoas e de muitas igrejas. Aquilo que o Michel falou é realidade, irmãos. Às vezes o pastor não quer, como diz um amigo meu, diz assim, não quer arrochar muito na palavra, está vendo que o negócio está errado, mas não quer arrochar muito na palavra, como é que essa pessoa vai ser liberta se ela não está escutando? Romanos 10:17 diz o quê? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus não é só milagre, não é só prosperidade, não é só vitória, não é só sucesso, não. O pastor, antes eu achava que existiam muitas igrejas diferentes, né? Mas quanto mais o tempo passa eu como cristão, eu vejo a semelhança nas igrejas. Há muita semelhança. Uma fala às vezes mal da outra, mas hoje o meu ponto de vista é que há muita semelhança, né? E a questão do povo do deserto aí, né? Eu acho que, né, desde o princípio o objetivo de Deus é que eles andassem 40 anos mesmo.
Porque imaginou eles andassem só 40 dias e chegassem. O que eles iam ter aprendido? Como é que eles iam de frente com o próprio caráter, né? Que, na verdade, a luta foi ali contra o seu próprio caráter. Para mudar o caráter. E aí, vamos abrir em Deuteronômio 8, irmãos, baseado no que o Michel está falando, vamos abrir lá em Deuteronômio 8, porque, irmãos, veja bem, a caminhada no deserto, depois que eles aprenderam tudo que era, que Deus queria que eles aprendessem, a caminhada no deserto de 40 anos representa a nossa jornada espiritual enquanto nós estamos na Terra. A nossa jornada representa a jornada que eles fizeram no Antigo Testamento, é a jornada espiritual que hoje eu e você estamos fazendo, irmãos. Nós estamos indo rumo a uma pátria celestial. Eles estavam indo rumo a uma pátria terrena, Canaã. Como diz aquele corinho, caminhando eu vou para Canaã. Só que essa Canaã, Filipenses 3:20, Paulo diz que ela está nos céus. É a pátria celestial a qual nós vamos um dia estar junto com todos os santos, com todos os salvos. Só que a nossa jornada é espiritual agora. Eu e você estamos vivendo essa jornada espiritual. Agora, nós podemos escolher a desobediência e morrer, como muitos morreram e não entraram, ou obedecer e ter direito a entrar. E é interessante que quem fez esse povo entrar em Canaã não é Moisés, porque Moisés representa a lei. Quem faz eles entrar é Josué. A palavra Josué, no hebraico, é a palavra que, traduzindo a transliteração para o grego, é a palavra Yeshua, ou seja, Deus é salvação. Ou seja, é claro, Josué é um tipo de Cristo que faz você e eu entrar na pátria celestial, na Canaã celestial, e nos dá o descanso. Agora, enquanto nós estamos caminhando no deserto, assim como eles estavam caminhando no deserto, o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2? Como é que está lá? Como é que está lá? E até... Posso ler, pastor? Amém, amém. E até lembrares de todos o caminho pelo qual o Senhor teu Deus guiou no deserto esses 40 anos, para que te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardareis os seus mandamentos ou não. Olha aí, irmãos. Olha só. Por que Deus fez eles andar 40 anos no deserto? Para provar o coração deles, para saber se eles iam obedecer ou não. Todos os dias Deus está me provando e te provando para ver se você e eu vamos obedecer ou desobedecer a Ele. Irmãos, não tem como eu ir morar no céu se eu não agradar a Deus. Não existe a possibilidade de eu crer em Jesus, mas viver uma desobediência e ainda querer ir para o céu. Porque a demonstração de que eu aceitei Jesus, de que eu amo a Deus, é a obediência. Então, a lei, ela não salva, o mandamento não salva. Paulo vai dizer, o mandamento, ele é santo. Mas ele não salva, ele só aponta o caminho. Ele só mostra onde erramos e onde acertamos. Então, quando eu aceito Jesus como meu Salvador, o Espírito Santo me reposiciona para viver de forma santa. Porque, irmão, se o Espírito é santo, como é que eu não vou viver em santidade? Agora, o espírito imundo, que é os demônios, vai fazer a pessoa viver a imundícia, que é o oposto à santidade. Então, é por isso que Deus, na antiga aliança, disse para o povo, escolham hoje qual caminho vocês querem andar, ou da bênção, ou da maldição. A consequência é diferente. A da bênção leva para isso, a da maldição leva para outra coisa. Então, eu sei que hoje muitos pastores têm medo de pregar a verdade. Tem medo. Qual é o medo? De perder o povo. Mas que povo, irmãos? Que povo? Você como salvo, meu irmão e minha irmã, você como um homem salvo, uma mulher salva, você não quer escutar a palavra de Deus, nem que ela bata doido em você, porque você sabe que é a palavra de Deus.
Quem não gosta da verdade é o que não está vivendo na verdade. Então, que lógica que tem? Eu não vou pregar muito isso aí, porque senão não fica ninguém na igreja, mas quem? Quem que não vai ficar na igreja? Porque Jesus vai dizer em João capítulo 10, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Agora, no meio da igreja tem o joio junto com o trigo. Tem os bodes junto com as ovelhas. Então, eu sacrifico as ovelhas por causa dos bodes? Eu sacrifico o trigo por causa do joio? Será que eu não sou um joio daí? Ou será que também eu não sou um bode? Porque aí é que está. Quem vai ficar, irmão, se Jesus está falando? As ovelhas. As que não são, vão sair. Agora eu sacrifico as ovelhas por causa dos bodes? Então pode ser que eu seja um bode, seja um lobo. Aí é que está. Então, muitas igrejas estão com essa sensação, esse sentimento que o Michel está falando. Não, é melhor a gente não entrar nesse negócio aí. É melhor a gente falar que nós somos a menina dos olhos de Jesus, nós somos os queridinhos de Jesus, tem um céu para nós, não inferno, nem vamos tocar nesse negócio do inferno. Esse aqui não, é só bênção, vitória, sucesso, triunfo, nós somos cabeça, não somos cauda. E aí que mora o perigo, porque isso é verdade, está na Bíblia, mas não somente isso. Não somente isso. As pessoas precisam entender esse outro lado também do Evangelho. Alguém ia comentar algo, perguntar algo? Acho que eu escutei alguma coisa. Alguém? Não? Ok. Então vamos, irmãos, para Levítico, de volta. Agora vamos para Levítico de verdade, hein? Levítico, capítulo 13. Vamos lá? Levítico 13. Eu espero vocês abrirem em Levítico 13. Dentre várias leis, irmãos, várias leis, nós encontramos a lei do leproso. A lei do leproso. Acerca das pessoas que tinham lepra. Nós sabemos que a hanseníase, né, a lepra, hoje tem cura, tem tratamento, mas na época do Antigo Testamento, na época de Jesus, não tinha. Isso aí é uma descoberta moderna, né, da ciência. Então, uma pessoa, quando era acometido de lepra, tinha uma lei específica para ela. Veja bem, capítulo 13, versículo de número 9, diz assim: quando no homem, aqui homem ou mulher, no homem, houver praga de lepra, será levado ao sacerdote. O sacerdote vai examinar, e eis que se há inchação branca na pele, a qual tornou o pelo em branco e houver carne viva na inchação, lepra é na pele da sua carne. Portanto, o sacerdote o declarará imundo e não o encerrará porque ele está imundo. Veja bem, aí, lá no capítulo 13, lá no versículo de número deixa eu pegar aqui, lá no finalzinho do capítulo 13. Lá no capítulo 13, versículo de número 43. Havendo, pois, o sacerdote examinado, e eis que se a inchação da praga na sua calva, ou meia calva está branca, tirando a vermelho, como parece a lepra na pele da carne, leproso é aquele homem, imundo ele está. E o sacerdote declarará totalmente por imundo, na sua cabeça tem a praga. Aí, irmãos, no versículo 46 diz: todos os dias em que a lepra houver nele, será imundo. Imundo está, habitará sozinho, a sua habitação será fora do arraial, ou seja, longe do povo. Veja bem, na lei da lepra, tem algumas coisas relacionadas ao culto.
A pessoa estava leprosa, ou ela achava que estava leprosa, ela ia até o sacerdote no templo, o sacerdote olhava, e se fosse identificado que era lepra, essa pessoa, ela era retirada para fora do arraial, até ela ser curada daquilo. E se ela não fosse curada, ela ia ficar até morrer lá, ela não poderia ter contato com as pessoas. Com as pessoas. E quando alguém chegasse perto, sem saber que ali tinha um leproso, que antigamente tinha muitos lugares que eram chamados de leprosários, que as pessoas eram lá, ficavam lá, esse leproso tinha que gritar: não se aproxime, eu sou imundo, eu sou imundo, para que a pessoa se afastasse para não ser contaminada. Para não ser contaminada. Agora, o que será que isso tem a ver com o culto, irmãos? O que isso tem a ver com o culto, com a lei do culto? A lei da lepra, o que ela tem a ver com a lei do culto? Ser imundo. Tá. O que mais? Essa pessoa que está com lepra, ela representa espiritualmente algo. O pecado. A lepra, ela representa o pecado. Olha que interessante, faça uma análise comigo. Quando você lê sobre a lei da lepra, a pessoa, ela vai dormir limpo e acorda totalmente leproso ou não? O que vocês acham? Ela dormiu são e no outro dia ela acordou, estava tomado de lepra. Como é que a lepra começa? A lepra começa com uma manchinha, irmãos. Até chegar na proporção de começar a tomar os membros e o corpo inteiro. O pecado começa pequenininho. Se ele não for tratado, ele toma a alma inteira de uma pessoa. Agora, por que ele era expulso do meio do povo? Porque a lepra, ela contamina. 1 Coríntios capítulo 5, Paulo manda expulsar o imoral porque ele vai contaminar os outros. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Está cheio, irmãos, está cheio de pessoas que às vezes estão vivendo como um leproso espiritual no meio do culto e contaminando outros. Desviando outros, fazendo outros pecar porque está leproso. A lepra, ela cheira bem ou cheira mal? A lepra, ela cria algo, irmãos. A pele da pessoa perde o que no lugar onde está a lepra. Como é que fica a pele da pessoa? O que ela perde? Perde a sensibilidade? A sensibilidade. Exatamente. Obrigado, irmão Diego. Perde a sensibilidade. O pecado não tratado, irmãos, faz acontecer o que está em 2 Coríntios 4:4. Cegou o entendimento, cauterizou a mente, ao ponto de que a pessoa está pecando e já não tem mais, nem remorso já não tem mais. Ela não se arrepende, ela já não sente mais nada. Por quê? Porque ela está contaminada com o pecado. O que Deus quer dizer com relação à lei, às leis do culto? Um leproso não pode ir no templo. Um leproso não pode ir cultuar a Deus, levar a sua oferta, levar o seu sacrifício, porque ele está impuro. Ele, além de contaminar outros, ele não pode ir. Quando Jesus vem na nova aliança, ele cura um leproso, e o que ele manda esse leproso fazer? Quem lembra? Ir ao sacerdote. Ir ao sacerdote. Ou seja, agora você pode voltar ao culto. É claro que Jesus... Pastor, Oi?
Mas e se esse leproso fosse uma pessoa que vivesse na intimidade com Deus, sendo uma doença física, como é que daí era excluído dessa forma, assim? Parece... Era excluído. Pois é, mas... Agora, gente... é que assim, irmãos, veja bem, nós temos que analisar o que Deus queria trazer de entendimento para eles. O que Deus queria que eles entendessem que tudo que é impuro afasta eles de Deus. Na antiga aliança era literal. Mas mesmo sendo uma coisa que tipo, eles não escolheram estar com a lepra. Mesmo sendo. Que a gente vendo no modo de vista hoje de nós, né? Uhum. É mesmo que você excluísse, tipo, uma pessoa cadeirante ou alguma coisa, outra doença, né? Algum cancerígeno, alguma coisa assim, nós excluísse da igreja. É que a lepra, ela, além dela não ter, digamos, cura pela medicina, ela é contagiosa. Então, não tem como ficar mesmo no ambiente junto com outras pessoas, porque daí contamina, né? Não, então, no caso do leproso, você vê assim, no modo de vista hoje, né? Parece uma coisa pesada, né? Porque às vezes é uma pessoa que tinha uma intimidade com Deus, uma pessoa que seguia as coisas de Deus, né? Sendo santo, né? Como nós estamos falando. Mas daí, por causa de uma coisa que não é culpa dele, né? Ele ser excluído. Agora, o conceito da antiga aliança, o povo de Israel desenvolveu essa ideia de que quem estava numa condição dessa era por causa do pecado. Por exemplo, João capítulo 9 tem um cego ali. Aí perguntam quem pecou, os pais ou ele, para ficar assim, porque eles tinham desenvolvido essa ideia da antiga aliança de que enfermidades estão associadas muitas vezes ao pecado, como uma consequência do pecado. Claro que não era todos, mas havia o entendimento da antiga aliança do povo com relação a isso. Por exemplo, Mefibosete, ele caiu quando era criança e ele ficou, vamos dizer, nos dias de hoje, cadeirante. Mas isso não proibiu ele de comer na mesa do rei. O que, na verdade, nós estamos vendo aqui é Deus tentando ensinar algo a eles para que também nos dias de hoje tenha uma aplicação espiritual sobre isso. É claro que, por exemplo, um leproso, não temos nenhuma, como é que eu posso dizer, nenhuma menção de um leproso adorador, por exemplo, né? Mas é claro que Jesus vai mencionar no Novo Testamento, dizendo assim, nos dias do profeta Eliseu, quem que ele curou nos dias do profeta Eliseu? Um leproso, por nome de Naamã. E Jesus vai dizer, nos dias de Eliseu tinha muitos leprosos em Israel, mas Deus curou um que não era de Israel. Aí ficaram loucos com Jesus. Então, veja bem, a graça e a misericórdia de Deus em tudo isso que a gente está falando é o quê? Existem pessoas que são leprosas espiritualmente falando, mas que Jesus quer mudar a vida delas, só que não é no sentido da carne, é no sentido da alma. É no sentido espiritual. Tem pessoas, irmãos, que estão com a saúde em dia, colesterol em dia. Tem pessoas que estão, irmão, com saúde para dar e vender, como diz o ditado, mas a sua alma está leprosa. E é isso que Jesus quer dizer. Ei, eu tenho o poder de arrancar essa lepra da tua vida e você poder cultuar a Deus e ser aceito. Porque, irmãos, está cheio de leproso nos altares das igrejas, está cheio de músicos. Estão vivendo uma vida, irmãos, errada, leprosa, e tocando para Deus. É como se Deus estivesse dizendo assim, viu, você está leproso, você não devia nem estar aqui. Deixa eu tirar essa lepra para você cultuar e eu aceitar esse culto.
Porque você está contaminando espiritualmente o ambiente onde deveria ser santo, onde eu deveria me manifestar. Então é nesse sentido, irmãos. É nesse sentido. Tem muitas pessoas igual Naamã. Naamã era um general, irmãos, um comandante, um capitão, um homem de posição. E todo mundo que via ele na guerra, irmão, via ele, lutava, vencia tudo. Mas quando ele chegava em casa, tirava a armadura dele, irmão, era só lepra. Está cheio, irmão, de pessoas dentro da igreja com posição de autoridade, e prega, e canta, e ensina, e Deus usa, que benção, que maravilha, ó que vaso, ó que varoa, mas lá dentro da casa, irmãos, ele tira a armadura, ele tira, porque lá, irmão, ele não é pastor lá ele é marido, lá ele não é levita, lá ele é filho, é filha, está cheio de lepra. Só que se voltar, se entender, porque o profeta Eliseu representa aquilo que representa Deus. Se humilhar, como diz aquela canção da Raquel, acho que é a Raquel Melo, se não me engano, que depois o Nani Azevedo gravou, quando o meu eu, olha aquela uma, e o meu orgulho descer comigo e se misturar, aí então subirei, diferente, transformado. Mas se não se humilhar, porque falaram para Naamã, rapaz, desça aí, o profeta nem recebeu, irmãos. Fala para ele descer 7 vezes no Jordão. Ele foi lá, mas como que eu vou descer esse Jordão e essa água tudo lamaciada aí? Eu tenho lá no país que eu moro, a água mais limpa, a água mais... Aí Deus usou um soldado dele, viu? Mas, meu senhor, se o senhor fosse lá e ele falasse, o senhor não ia descer 7 vezes? Então, o que custa o senhor descer? É interessante, irmãos, porque a palavra Jordão, no hebraico, sabe o que quer dizer Jordão? Aquele que desce. Jordão quer dizer aquele que desce. Quando uma pessoa está leprosa na sua alma, ela tem que descer, irmão. Ela tem que descer, tem que se humilhar para que Jesus possa limpar ela. Então, como que uma pessoa que está leprosa espiritualmente falando em pecado, ela quer se aproximar de Deus e fazer a obra de Deus? Eu não sei se os irmãos lembram aí, na época do Bombou Worship, aí, aquele pastor que depois ficou até conhecido lá, o sobrenome dele era Passamani. E aí até fizeram um meme, passa a mão, porque ele andava passando a mão nas irmãs na igreja, mas cantava que era uma maravilha, irmão. Cantava, glória, língua estranha, era um Naamã. Perdeu a casa, perdeu a família, perdeu a igreja, perdeu a moral, perdeu a autoridade. Por quê? Porque com certeza Jesus falava para esse homem, ei, eu posso arrancar essa lepra de você, você é um instrumento, eu escolhi você para ser uma bênção. Agora você fica aí leproso aí, quem olhava para aquele homem, irmão, via ele com a armadura de um homem de Deus, um grande homem de Deus, usado por Deus, que maravilha, que bênção, olha só o louvor, mas era um Naamã. Era um Naamã. Eu digo para vocês que Deus permite esses escândalos, sabe por quê, irmãos? Por 2 motivos. Em primeiro lugar, para salvar. Salvar quem está no pecado. Para ver se... Porque, veja bem, quando Deus olha e vê que a pessoa vai ficar a vida inteira daquele jeito, aí ele permite o escândalo para ver se a pessoa acorda para a vida e volta. E segunda coisa, para alertar nós a viver uma vida de santidade, porque pode ser que nós somos o próximo da lista. Então... O que Deus está ensinando aqui é isso. Leproso não pode ter acesso à minha presença. Tem que ficar fora do arraial. Irmão, esse fora do arraial não é literal, tipo assim, então vamos expulsar da igreja. Irmãos, é espiritual. Essa pessoa pode estar de corpo presente num culto, mas para Deus é como se ela não fizesse parte do povo de Deus, do arraial de Deus. Porque ela está leprosa. Até que ela tenha um encontro com Jesus. Até que ela tenha um encontro com Jesus realmente, até que ela desça, que ela se humilhe, e Jesus então limpe a vida dela, transforme a vida dela. A pastora Terezinha colocou aqui, assim como a lepra precisava de tratamento e cura espiritualmente, também precisamos permitir que Jesus Cristo toque as áreas feridas da nossa vida. Exatamente. Exatamente. E aí... Eu vou usar o exemplo daquela mulher do fluxo de sangue em Marcos capítulo 5. Aquela mulher disse, se tão somente eu tocar na orla do seu manto. Irmãos, é isso
que o leproso, nesse sentido que a gente está falando, tem que querer. Se eu tão somente tocar em Jesus, se eu tão somente, eu sei que vou ser purificado. A pastora Cassandra diz ali, glória a Deus, precisamos deixar nossas lepras. Exatamente. E Jesus quer, irmãos. Jesus quer. Quantos leprosos Jesus curou? Muitos leprosos. A pastora Terezinha colocou ali, Levítico 14:7, fala sobre o processo de purificação do leproso, mostrando que Deus se importa com a restauração completa. Exatamente. Exatamente. Exatamente, irmãos. O Senhor quer purificar toda a lepra que está na vida das pessoas. E aqui nós estamos falando daquilo que é espiritual. Espiritual. Não há leproso que Jesus não possa purificar. Não há. E a maior lepra de todos é aquela do coração, é aquela da alma. Então, meus irmãos, nós vemos que não é porque Deus não amava o seu povo, Deus queria ensinar o seu povo. Deus queria ensinar. O que será que era a vida desse leproso? Né? A gente fica pensando, né? Porque veja bem, voltando àquela questão do Michel. Veja bem. Quando Jesus curou aqueles 10 leprosos, em Lucas 11, ele curou 10. Quantos reconheceram ele? 1. Sabe por quê, irmãos? Porque talvez aquele 1 era o único crente que, mesmo leproso, dizia para Deus, Senhor, eu tenho saudade da tua casa. Senhor, eu queria poder entrar no templo, eu não posso. Senhor, eu queria cultuar o Senhor. E aqueles 9, irmão, mesmo leproso, não estavam nem aí para Deus. E Jesus fala que o que voltou ainda era samaritano. Não era nem judeu. Porque às vezes, irmãos, está cheio de crente, leproso, que não está nem aí para Jesus. Agora vem um lá de fora, um traficante, um imoral, uma prostituta, uma garota de programa, sabe Deus o quê? Aí Jesus arranca a lepra, vira um crente de verdade. E às vezes a pessoa é um crente desviado que não quer mais nada com Jesus. Sabe que está leproso, mas não quer igreja, não quer Jesus, não quer nada. Não quer nada. E se Jesus, ao curar aqueles leprosos, irmão, eu fico imaginando, para onde que aqueles 9 leprosos foram, será? Eu fico imaginando, alguns devem ter ido para o bar, outros devem ter ido para a prostituição, buscar uma garota de programa, porque agora não está mais leproso. Aí Jesus falou assim, mas não era 10, só você voltou da glória a Deus, e você ainda é um samaritano. É interessante, irmãos, porque tem um outro leproso que Jesus cura, e Jesus diz assim, não conta para ninguém, viu? Ele sai contando para todo mundo, Jesus não podia nem entrar mais na cidade. Aí, por muito tempo, eu relutei, falando assim, Senhor, por que será, né? Por que esse homem desobedeceu ao Senhor? Porque o Senhor falou que não era para ele falar, e ele pegou e falou. E aí o Senhor não pôde nem entrar na cidade. Aí sabe o que o Espírito Santo falou comigo, irmãos? Não tem como eu fazer a obra na vida de alguém, e essa pessoa que entendeu não sair espalhando para os outros o que eu fiz na vida dela. Não tem como ficar com a boca calada aquele que um dia eu arranquei a lepra, fiz uma obra na vida dele, e ele ficar mudo e calado, não contar para ninguém o que eu fiz. Era maior, irmãos, era maior do que o leproso. Era maior. Não é desobediência, então. Hã? Daí não foi uma desobediência. Não foi, Deus não considerou uma desobediência, porque, irmão, era maior. Até porque as pessoas... aquilo que Deus fez na minha vida. Até porque as pessoas iam ver, né? Exatamente. Aí, irmão, veja bem, o que aconteceu com você? É que nem aquele homem da Porta Formosa. Mas não era o rapaz que ficava pedindo esmola? Rapaz, você não era aquele que ficou pedindo esmola e faz anos que você pedia esmola, e não é você? É você, né? Sou eu, não. O que aconteceu? Não, eles oraram por mim aqui no nome de Jesus e agora eu tô aqui, estou adorando a Deus. Não tem como. Não tem como a gente ficar calado com aquilo que Deus faz na nossa vida. A gente vai proclamar para o mundo. Porque tem muitos leprosos que estão querendo escutar daqueles ex-leprosos o que Deus fez na vida. Agora, você imagine quando Deus faz a obra e a gente daí quer voltar a ser leproso? Deus fez a obra.
Deus limpou. Deus purificou. Tirou nós das trevas, irmão. E Paulo vai dizer que não é porque a gente fez alguma coisa boa, não. Foi pelo amor que ele tinha por nós. Porque quando ele nos alcançou, nós estávamos perdidos. E aí nós voltar para trás. Não é justo com Deus, não, irmãos. Não é justo com Deus, não. Se quando você faz o bem para alguém e essa pessoa te apunhala pelas costas, você fica chateado, você imagine Deus. É uma pessoa que você ajudou, você investiu, gastou tempo, gastou dinheiro, você fica sabendo que te apunhalou pelas costas, saiu falando mal de você, você fica chateado, você fica triste. Você imagina Deus. Entregou seu filho para morrer por nós, para nos perdoar, e aí a gente vira as costas por ele. Uma coisa interessante também, pastor, é que eles levaram tanto à risca, né, essas leis e esses mandamentos aí, e esqueceram um pouco do seu coração, né, porque nós vemos tanto no Novo Testamento que Jesus pegou só bem dizer, os improváveis, né, só os leprosos, né, só aqueles que ninguém dizia que ia ser alguma coisa, né, tanto que quase a gente não vê mestres na lei, né, se eu não me engano, acho que um ou dois só, né, que, no Novo Testamento, que fala que se converteram mesmo a Jesus, né, pega só pessoa que era improvável, né. E aí o apóstolo Paulo vai falar sobre isso no capítulo 1 de 1 Coríntios. Ele vai falar sobre isso aí, irmão Michel. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo número 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. No versículo 26, ele diz assim, ó. Vejam, irmãos, que não são muitos homens sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as que são fortes. Para que nenhuma carne se glorie na sua presença, ou seja, para que ninguém diga assim, não, foi minha sabedoria, foi o meu dinheiro, foi minha inteligência, foi isso, foi aquilo. Não, não, não. Porque, irmãos, é difícil uma pessoa. Por que Jesus fala que é difícil um rico se converter? Porque o rico não tem necessidade de nada. Na cabeça dele não tem necessidade de nada. Porque ele acha que as necessidades que existem são as que ele vê com os olhos dele. Então, assim, qual que é a minha necessidade? Um carro novo? Eu tenho dinheiro para comprar. Ah, minha necessidade minha esposa precisa fazer uma cirurgia? Ah, não precisa de milagre, eu pago a cirurgia. Ah, qual que é a necessidade? Minha necessidade é fazer uma viagem? Ah, eu tenho dinheiro para fazer a viagem. Então, por isso que um rico dificilmente entrar no céu, porque a maioria dos ricos, e é claro que tem as exceções, Paulo não está dizendo que Deus não chama rico, mas eles são poucos, porque Deus está chamando todo mundo, mas são poucos os que entendem a necessidade maior do ser humano, que é na alma. A alma. Ele pode comprar o mundo inteiro, mas a alma dele é ser pobre diante de Deus. Por isso que a gente vê muitos ricos, né, muitos famosos hoje sofrendo com depressão, né, e essas coisas, né, que se matam, tem uns que se matam. É verdade. Aquele autor famoso lá, o Robbie Williams, se matou. Tinha tudo. Materialmente falando, tinha tudo. Sucesso, tudo, tinha tudo. Tem uns que vão para droga, que nem aquela Whitney Houston, morreu de overdose. Chorão, né? Chorão. Entendeu? Então, assim, irmãos, há uma necessidade que é uma necessidade espiritual, mais que uma pessoa poderosa, rica, por exemplo, o Elon Musk. Que necessidade que esse homem tem tudo. Tem uma necessidade que está dentro do coração dele. Agora, o Deus dele, se o Deus dele for o dinheiro, ele não consegue colocar um outro Senhor no coração dele. Aí não tem como Jesus fazer a obra. Vamos abrir lá em Levítico 18. Mas hoje a gente vê bastante famoso também se convertendo, né, pastor? Hoje tá vendo os funkeiros que largaram mão. Uma outra coisa que eu vi também é aquele que era gay, que ele é bem famoso, o Rick Martin, né? Eu ouvi falar que esse Rick Martin aí largou mão da loucuragem, né? Largou mão da homossexualidade, era até casado com o homem.
E não preencheu com Jesus. Não preenchia com outras coisas. Exatamente. Não adianta, irmãos, o ser humano ele vai correr atrás de coisa. A única coisa que te satisfaz é Jesus. Só Jesus. Como diz aquele louvor do Marcos Salles, nada mais me satisfaz, só Jesus. Ele louvor ele é maravilhoso. Não sei se os irmãos conhecem, né? Ele era daquele 4x1, né? E ele tem esse louvor, que é uma realidade, né? Nada mais me satisfaz a minha alma, só Jesus. Não tem outra, irmãos. Tem outra, não, senão a gente fica correndo atrás das coisas aí e nunca vai estar satisfeito, né? Vamos abrir em Levítico 18. Deus ainda falando, irmão, sobre a vida de santidade, o que Deus vai fazer? Falar para o povo, olha, os povos aí fora, eles têm costumes que vocês não podem ter, porque vocês são um povo santo, e vocês têm que se aproximar em santidade. Olhe para Moisés, irmãos. Quando Moisés teve o primeiro encontro com Deus, qual foi a fala de Deus? Esse lugar aqui é santo, filho. Esse lugar aqui é santo. Você conhecia eu de ouvir falar, mas agora você tá tendo uma experiência que você nunca teve. E a primeira coisa que eu vou ensinar para você é o seguinte: você vai falar face a face comigo, você vai entrar na tenda do encontro, eu vou falar com você, você vai ser usado, mas a primeira coisa é o seguinte, filho: sem santidade você não se aproxima nenhum. Primeira coisa, irmãos, que Deus ensinou para Moisés: para agradar a Deus, para ser aceito por Deus, tem que viver a santidade. Levítico 18, versículo 5, Deus diz assim: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando o homem, viverá por eles. Eu sou o Senhor. E aí ele começa a falar sobre algo aqui, irmãos. Nenhum homem se chegará a uma parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirá a nudez de teu pai, é a tua mãe. Ela é tua mãe. Não descobrirá a sua nudez. Versículo 9. A nudez da tua irmã, filha do teu pai, ou filha da tua mãe, nascida em casa ou fora da casa, não descobrirá a sua nudez. A nudez da filha do teu filho, ou da filha de tua filha, na sua nudez não descobrirá. A nudez da filha da mulher do teu pai, gerada do teu pai, ela é tua irmã, não descobrirá a sua nudez. Irmãos, qual é a área que Deus está trabalhando aqui na santidade do povo dele? Sexualidade, né? A sexualidade. Ele está dizendo: existe um padrão de sexualidade que é errado. E você não pode viver. Ou seja, esse pecado da pessoa se envolver sexualmente com um parente, Deus deu um nome para esse pecado: o pecado do incesto. Era uma imoralidade proibida por Deus. Mas as nações que não tinham Deus viviam isso. Mas Deus disse: vocês não vão viver. Aí, ele vai falar no versículo 19 do capítulo 18. Não chegarás à tua mulher durante a separação da sua menstruação para descobrir a sua nudez. Não te deitarás com a mulher do teu próximo para te contaminar com ela. Da tua descendência, aí agora eu vou passar lá para o versículo de número 21, porque parece que não tem, mas tem a ver.
e da tua descendência não darás nenhum para passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. Parece que aqui sai da sexualidade e entra na idolatria, mas está associado, porque nas festas a Moloque as pessoas dormiam com todo mundo, o homem pegava lá 60, 100 mulher, a mulher pegava 60, 100 homens, engravidava, não sabia nem de quem, e aquela criança depois era sacrificada a esse Deus. Veja bem, irmãos, tudo isso era comportamento das nações que Deus falou para Israel não se misturar. Aí no versículo 22, com homem não te deitarás como se fosse uma mulher. A abominação é. Não te deitarás com animal. É, irmão, exatamente. Não te deitarás como animal para te contaminar com ele. Nem a mulher se colocará perante um animal para se ajuntar com ele. Sou homossexual? No 22? Então, aqui são os comportamentos dentro da sexualidade. Num primeiro momento, é o pecado do incesto. No segundo momento, é o pecado agora junto com a idolatria nos cultos pagãos, que tinha muita orgia nos cultos pagãos. Agora ele passa para o pecado da zoofilia, ou da bestialidade, que é o pecado com o animal. E também a homossexualidade. Então, veja bem, irmãos, isso aqui são comportamentos que Deus disse para o seu povo. Como é que você vai vir me adorar, cultuar o meu nome, que é santo, se você está vivendo essa treva na tua vida? Veja bem, irmãos, isso aqui era normal. Normal nas outras nações. Isso aqui, ainda hoje, é normal. Normal aonde? Nas outras nações, no outro povo que não é o povo de Deus. O povo de Deus, Deus disse assim, vocês vão ser diferentes, e isso eu vou chamar de vida de santidade. Agora, tudo isso, irmãos, tudo isso, tudo isso aqui que a gente está vendo. Vou continuar mais um pouquinho aqui. Aí eu vou falar isso aí. Versículo de número 24. Com nenhuma destas coisas, veja bem, quais coisas? Todas as imoralidades sexuais. Com nenhuma dessas coisas, vocês podem se contaminar. Irmãos, é mandamento de Deus. Porque com todas essas coisas, se contaminaram as nações que eu expulsei diante de vocês. Irmãos, esse é o comportamento do mundo sem Deus. Uma pessoa sem Deus, ela dorme com a irmã, ela dorme com o filho, ela, né, estupro, essas coisas nada aí, né, abuso de criança, tá aí no mundo, irmãos, tá aí no mundo. As redes aí, que a polícia pega aí, são organizações que, irmãos, tá aí. O costume que tá aí, porque o mundo jaz no maligno. Agora Deus está dizendo o seguinte, ei, vocês são o povo do culto do único e verdadeiro Deus. Eu não criei o homem para isso, não. Eu criei o homem para ser homem e mulher. Eu criei o homem para ter um relacionamento. E eu abençoei, e fora disso, não tem a minha aprovação, porque isso é abominação. Agora, aonde que nós vemos isso, irmãos? Diariamente no meio do mundo. Tudo isso aqui em uma única coisa. Em uma única coisa. Não entendi a pergunta. Isso, Avião. Ah. Tudo isso aqui, irmãos, hoje, as pessoas consomem num celular, num computador, naquilo que se conhece hoje por pornografia. Que tem matado muito crente na igreja. Que tem feito muito crente morrer e não entrar na terra de Canaã, como muitos judeus morreram no deserto, porque desobedeceram a Deus e não tiveram direito de entrar na terra prometida. Irmãos, tem avô, tem bisavô dentro da igreja viciado nisso.
que não vai lá fazer, que não tem coragem de ir lá fazer, mas consome isso dentro da casa. E Deus está dizendo assim, isso não é o padrão de santidade de um povo que eu chamei para cultuar o meu nome. Está cheio de jovens, irmãos, viciados nisso. Os pais não estão nem aí. Nem sabem o que assistem. E aí o inimigo vai prevalecendo no meio da igreja, vai prevalecendo no meio da família. E o versículo 25 diz assim, por isso a terra está contaminada, e eu visito a sua iniquidade, e a terra vomita os seus moradores. Irmãos, isso traz um juízo de Deus para as pessoas, para a família, para a igreja. Porém, vocês guardarão os meus estatutos, os meus juízes, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês. Porque todas essas abominações fizeram os homens desta terra que nela estavam antes de vocês, e a terra foi contaminada. E olha o que diz o 29, versículo 29. Porém, qualquer que fizer alguma dessas abominações, sim, aqueles que as fizerem serão extirpados do meu povo. Não tem parte com Deus, não tem parte com o reino de Deus, não tem céu, não tem vida eterna. Olha o que diz o versículo 30. Portanto, guardareis o meu mandamento, não fazendo nenhuma das práticas abomináveis que se fizeram antes de vocês. Eu não vos contaminarei, e não vos contaminareis com ela. Eu sou o Senhor vosso Deus. E, irmãos, a sociedade pode dizer, não, mas a pessoa é o que ela quer ser. Irmão, o mundo pode dizer o que ele quer dizer. Ah, não, mas ele nasceu homem, mas ele se sente mulher. Irmãos, o mundo pode dizer o que ele quer dizer. O mundo pode dizer, não, um homem com homem é família, mulher com mulher é família. Irmãos, o mundo pode dizer o que ele quiser dizer. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. E o povo que é de Deus não vai ter dificuldade em entender isso. Agora, o povo que não é de Deus, que está no meio do povo de Deus, que é o joio, que muitos já saíram do armário, como Kleber Lucas, como Ed René Kivitz. Muitos já saíram do armário, irmãos, como Lana Holder. Irmãos, beleza. Você quer achar que isso aí é de Deus? Fia, vai lá. Você quer morrer nesse comportamento, nessa prática que Deus está dizendo que não é do seu povo? Você tem direito, Deus te deu algo que se chama livre-arbítrio. Agora, não venha querer normatizar o que a igreja que crê na palavra de Deus acredita. Não queira obrigar o crente que está indo para o céu a viver e concordar com o que você está fazendo. Se você quer tirar lá o teu negócio lá, né, a tua genital, como o JA tirou e disse que está indo para o céu, cada um vai ter que dar conta diante de Deus. Agora, a palavra de Deus permanece para sempre. Então, meus irmãos, comportamentos tem a ver com culto. O culto não é ir na igreja e cantar hino para Deus. O culto começa com a vida do adorador. A vida do adorador. É por isso que Jesus diz em espírito, porque não pode ser na carne, que o reino de Deus está em vós, é dentro, é algo espiritual, não é algo exterior. Como Deus falou para Samuel, não olhe para o exterior, eu olho o interior, não tem nenhum aqui que me agrada, tem um que está lá apacentando as ovelhas lá, é esse aí que tem um coração que me agrada. E em verdade, não é em mentira, é em espírito e em verdade. Tem pessoas que estão cantando uma coisa que elas não estão vivendo. Então, Deus estabelece o padrão da vida daqueles que dizem que amam Ele.
que dizem que crê nele. Então, meus irmãos, antes de ir para a igreja e cantar os louvores que passam no data show, antes de ir para a igreja e tocar um instrumento, cantar no microfone, né? A nossa vida tem que ser um culto a Deus. O comportamento na vida do crente tem que condizer com o Deus que ele diz que acredita. E esse Deus que ele diz que acredita exige dele santidade. Hebreus 12:14 diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Não tem como Deus vir buscar um povo, irmãos, que não seja zeloso e que não esteja vivendo a santidade. Esteja vivendo na desobediência. Não existe. Agora, o que mais que Deus proibiu? O comportamento. Veja bem, lá no capítulo 19. Capítulo 19. Olha só. Quem pode ler o versículo de número 31? Como é que está o versículo 31? Eu posso. Como é que está lá? Não consulteis os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Veja bem, irmãos, a feitiçaria. Deus proibiu o seu povo de se envolver com a feitiçaria. Hoje, no Brasil, os feiticeiros, irmão, estão por cima da carne seca, como diz minha mãe. Hoje virou moda, irmão, ser feiticeiro. Se você falar dos feiticeiros, você vai preso. Estão fazendo as feitiçarias deles. E a maioria das pessoas da nação brasileira, os poderosos da nação brasileira, vão pedir feitiço para os feiticeiros. E Deus falou, não estou no meio deles. Não estou no meio deles. E o meu povo não pode estar no meio deles. E o meu povo não pode aceitar isso também. Concordar com isso. Ô, pastor, e o pior é que quem está deixando esses caras famosos são os próprios cristãos, né? Se você for ver. Porque eles ficam debatendo com eles ficam falando mal deles, né? Publicamente. Isso só dá mais engajamento para eles, né? Pois é. Irmãos, eu creio no dia que a igreja vai se levantar com poder e autoridade e orar e expulsar todo esse mal da nação. Todo esse mal da nação. Estão querendo criar lei que é proibido você expulsar demônio das pessoas. Você imagina? Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E agora estão querendo proibir até a gente expulsar o diabo. Veja. Terrível isso. Irmãos, alguém quer comentar algo aí, enquanto eu tomo água? Comentar, perguntar. Vamos para o capítulo 20. Levítico 20. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, também dirá aos filhos de Israel, qualquer que dos filhos de Israel, ou estrangeiros que peregrinam a Israel, der da sua descendência a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará. E eu porei a minha face contra esse homem, e eu extirparei do meio do seu povo, porquanto deu da sua descendência, ou seja, deu um filho a Moloque. Queimou ele em sacrifício, matou o filho como sacrifício, para contaminar o meu santuário, veja bem, irmão, o templo, o lugar do culto, e profanar o meu santo nome. E se o povo da terra, de alguma maneira, esconder os seus olhos daquele homem, ou seja, se ninguém fazer nada, quando der da sua descendência a Moloque para não o matar, então eu porei a minha face contra aquele homem, contra a sua família.
E eu extirparei do meio do seu povo, bem como todos os que se prostituem após ele, prostituindo-se com Moloque. Meu Deus. Olha o versículo 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus, e guardai os meus estatutos e cumpra, e eu sou o Senhor que vos santifica. Meu Deus, irmão. Você veja bem, será que hoje, irmãos, as pessoas sacrificam as crianças a Moloque? Será que hoje tem esse sacrifício a Moloque? O que vocês acham? Ah, tem, né? Para conquistar o mundo, né? Para conquistar as coisas terrenas, deve ter muita coisa obscura aí, né? E será que tem algum sacrifício a Moloque que a gente nem identificou que é um sacrifício a Moloque e está permitido na nossa nação? Foi legalizado? Aborto? Exatamente, a pastora Cassandra e o Michel falaram. O aborto, irmãos. Irmãos, hoje eu vi um vídeo, está circulando na internet aí, um piazinho tinha 2 anos, quando ele falou que a mãe dele ia ter uma menina, quando ele fosse fazer 5 anos. E o nome dela ia ser Clara. Não há de ver, irmãos, que a mulher está grávida e o piazinho vai fazer 5 anos em novembro e a menininha vai nascer em dezembro agora. E daí ele viralizou esse vídeo. Aí o vídeo que eu assisti, que mandaram para mim, com... deixa eu ver se eu lembro. 4 semanas, se não me engano. 4 semanas, se não me engano, é 4 semanas. Não lembro se era 4 semanas, parece que era 52 ou 56 dias, não lembro. Ou 52, 56. Ela foi fazer o exame para escutar o coração, e daí fica batendo o coraçãozinho lá. Daquele feto lá. Irmãos, e o Brasil? Olha que terrível, né? As pessoas apoiam o aborto de um ser que já bate o coração lá dentro. Uma vida que não tem nem como se defender. Então, sacrifício a Moloque. É a mesma coisa. É assassinar o inocente. Tem um Criança filme... não tem nem como dizer, entendeu? Não tem nem chance de dizer se quer morrer ou não. Tem um filme interessante, pastor. A pastora Cassandra já assistiu, que é o Nefários. Não sei se você já assistiu. Não. É só assistindo para o senhor ver que é um psicólogo que vai num presídio, né? Daí tem um cara preso lá que um demônio se manifesta nele e faz ele cometer os crimes, né? Uhum. Ele fala de todas essas coisas aí da escravidão que ficou moderna, desse sacrifício aí, tipo a Moloque que o senhor falou, que antigamente era feito, né? Que eles ponhavam na mão, esquentavam aquela mão, né? Da Moloque, e jogava a criança lá viva, né? Que hoje em dia ele ficou mais moderno e ficou pior. Eles nem esperam nascer, já matam na barriga. Meu Deus. Se você assistir esse filme, é muito interessante. Dá para dizer que é um filme de terror, mas não é. É ele tentando desvendar aquele assassino que está preso lá. E daí o demônio se manifesta nele. E ele fala tudo isso da escravidão, que é mais moderna. Tipo assim, por exemplo, nós, né? Se nós não trabalhar, se nós não lutar, nós não comemos, né? E ela só ficou mais moderna, nós estamos só sendo escravos pelo sistema. Então, é bem interessante esse filme. Então, vocês vejam só, irmãos, o negócio tá na cara das pessoas, está na cara. O inimigo tá falando na cara das pessoas. Através dos filmes, das séries, tá falando. Ó, como é que eu faço, ó, como é que eu opero. E as pessoas estão tão cegas. Não, mas isso é ficção. Não, isso é ficção. Irmãos, o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Mas existe no meio desse mundo maligno uma igreja que Jesus vai vir buscar. Uma igreja santa que Jesus vem buscar. Então, eu queria encerrar nossa aula em Romanos capítulo 12.
Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos, ou seja, a vossa vida, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A nossa vida santa e agradável a Deus é o culto número 1 que nós temos que fazer para Deus. Ou ir para a igreja é uma extensão do que eu vivo a Deus. Lá fora eu tenho que viver santo, como santo, em santidade. Eu tenho que lá fora viver a minha vida um culto a Deus. Quando eu vou para a igreja no domingo, quando eu vou para a terça, quando eu vou na sexta, quando eu vou na quinta, é a extensão da vida de culto, da vida de um adorador que eu já tenho, que eu já exerço. Então, irmãos, essa aula, nós vamos encerrar aqui, e nós tratamos Deus ensinando o seu povo, olha, vocês precisam ter um comportamento santo para poder ser aceito quando vierem cultuar a mim. Na semana que vem, nossa última aula de análise do livro de Levítico, nós vamos trabalhar as festas que Deus instituiu no livro de Levítico. Todas as festas que Deus instituiu, as festas e os anos, os dias e anos sagrados, e vamos verificar que todas as festividades, elas apontam para um mistério na igreja nos dias de hoje, tá? Então, a gente vai ver que são festas obrigatórias para o povo de Israel. Como eu falei no início da aula, uma delas começa hoje, a festa do Pentecostes para nós, para eles a festa das semanas ou do Shavuot, que é o dia que Deus entregou a lei para Moisés entregar ao povo. Quando Deus entregou, quando Moisés desceu do Monte Sinai com as leis, com os mandamentos para entregar para o povo. Então, hoje eles estão celebrando essa festividade em Israel. Muito bem, irmãos. Alguém quer comentar algo, perguntar algo antes de nós orarmos encerrando? Ok. Irmãos, agradecer a presença de vocês, também agradecer a presença dos irmãos que estiveram aí como convidados, né? O irmão Rodrigo, o irmão Diego, o irmão Edson, a irmã Alana. Deus abençoe vocês. Nós temos essa turma aqui na quinta-feira, temos também uma turma na segunda, também ao mesmo horário. São turmas diferentes, né? Na turma de segunda-feira é um outro professor que está ministrando. E aí, se vocês, né, desejam ingressar no curso, aí, né, entre em contato aí conosco, a gente passa bem certinho as orientações aí, tá bom? Meus irmãos, Deus abençoe. Vamos orar então, encerrando. Em nome do Senhor Jesus. Irmão Michel, o irmão nos abençoa com a sua oração. Glória a Deus. Deus seja louvado. Vamos se conectar com Deus. Grandioso Deus, Pai amado, Pai querido, Pai celestial, Espírito Santo de Deus, mais uma vez invocamos a Ti, Pai. Primeiramente, pedir perdão pelas nossas falhas, nossos erros, nossos pecados, por tudo aquilo, Pai, que fazemos que desagrada ao Senhor, Pai. Queremos agradecer, Senhor, por essa aula, Senhor. Queremos agradecer por esses ensinamentos, Senhor, de como devemos cultuar, de como devemos nos prostrar diante de Ti, Senhor Jesus. Pai, agradecemos, ó Pai, para o Senhor também nos indicar, Pai, porque sabemos que quanto mais nós aprendemos, mais nós vemos que somos pecadores, ó Pai. Isso nos prova, Pai, que nós temos que melhorar cada vez mais, que nós temos que se prostrar cada vez mais com santidade, Senhor Jesus. Peço que o Senhor venha abençoando, Senhor, esta aula, Pai. Peço que o Senhor venha abençoando, Pai, o nosso pastor, que vem nos dando esses ensinamentos, Pai. Vem ajudando eles, Senhor, nessa trajetória, Pai, que é rumo à glória, Senhor Jesus. Também peço que o Senhor venha abençoando a cada um que esteve conosco, Pai, nessa aula, Senhor Jesus. Peço que o Senhor venha abençoando os visitantes, ó Pai, que venham estar, Senhor, aprendendo cada vez mais, Senhor Jesus, de Ti, Senhor. Agradeço também, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, eu consagro, Senhor, a aula de hoje e preparo a próxima. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Meus irmãos, Deus abençoe vocês.
uma noite abençoada em nome de Jesus.